Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da preparação do Palmeiras para o duelo contra o Chelsea, sexta-feira, 22 horas, vale vaga na semifinal. Palmeiras tem desfalques, a dupla de zaga não vai poder jogar, Murilo lesionado e o Gustavo Gomes suspenso. E ainda tem na lateral esquerda também o Piquerez suspenso. Mas como você vê aí na thumb, Abel confia no elenco alviverde. Então com certeza o Abel Ferreira, que é um ótimo treinador, está montando o melhor Palmeiras para esse duelo que vale vaga na semifinal. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. 15 jogos do Paulinho no Palmeiras. Os minutos incluem acréscimos, tá? Atuou até 30 minutos em 5 jogos, atuou entre 30 e 40 minutos em 6 jogos, atuou mais de 40 minutos em 4 jogos. No total, 503 minutos, uma média de 33,5 minutos por jogo. Jogou com mais minutos em Palmeiras 1, São Paulo 0, no dia 11 de maio, 70 minutos, inclusive o único jogo em que ele foi titular. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Esse Palmeiras e Chelsea na próxima sexta-feira e a gente já traz, claro, informações dessa preparação do Palmeiras. Thiago D'Amaral chegando aqui conosco para trazer tudo ao vivo. Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo. Um beijo para você. Um beijão para você também, Gláucia. Tudo ótimo. Um salve para todos os companheiros aí do estúdio. Salve também para o fã do esporte que está nos acompanhando. Pois é, hoje aqui o cenário nem é tão bonito aqui porque tá chovendo muito aqui na Filadélfia, caiu um temporal, a gente veio se abrigar aqui no nosso hotel mesmo. Ontem, inclusive, teve até quase um alerta de tempestade que quase atrasou a atividade do Palmeiras no final da tarde. Os jogadores e nós, jornalistas, chegamos a ficar abrigados ali alguns minutos antes, só que tudo deu certo, eles não atrasaram em nada as atividades. Hoje, pelo contrário, foi ao treino, foi de manhã e teve muito calor durante a atividade, a gente sofreu. Todos nós estávamos ali correndo para um ar-condicionado quando deu, depois dos 15 minutos abertos para a imprensa. O que a gente pôde ver hoje foi o retorno dos titulares nas atividades, né? Ontem, os jogadores que atuaram contra o Botafogo ficaram apenas na academia, num treino regenerativo. Hoje voltaram a campo, com exceção de 2 jogadores. Piquerez, que está suspenso e hoje teve um quadro viral, uma gripezinha, e aí está se recuperando, mas também nada que atrapalhe a preparação para o jogo contra o Chelsea, já que ele está suspenso por acúmulo de amarelos. E o outro é o Paulinho, né, que foi tema agora, você mesmo trouxe os números dele, ele está numa recuperação aí, está jogando no sacrifício por conta do problema que ele tem na canela. O Abel Ferreira, no último sábado, em entrevista coletiva, já tinha adiantado que depois do Mundial ele vai fazer uma nova operação, vai precisar de um novo procedimento cirúrgico. E ontem, o chefe do departamento médico do Palmeiras, Dr. Pedro Pontin, esclareceu um pouquinho sobre como é que é esse novo procedimento, o que é que vai precisar ser feito, qual o problema que ele está passando. A gente entende que é um atleta que faz parte de um projeto de longo prazo, um atleta jovem, um atleta talentoso, né? E explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento e, obviamente, o atleta entendendo tudo isso, optou-se então por fazer uma nova investida, um novo tratamento. Aqui a gente não quer que ele passe uma temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão quando o atleta joga nessas circunstâncias. Foi conversado novamente com o atleta, juntamente com a comissão técnica, e chegou-se à conclusão de que o melhor a se fazer seria interromper, né, essa fase, retroagir um pouco no tratamento para a gente fazer uma nova investida, uma nova cirurgia. Bom, o novo procedimento basicamente é uma fixação desse osso. A gente
pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão, e essa fixação então ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar então futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido. Tá aí então o Dr. Pedro Pontin explicando com mais detalhes qual que é esse problema, o porquê do Paulinho passar por um novo procedimento cirúrgico. Vamos aguardar os próximos dias se ele vai a campo, se a gente consegue ter alguma imagem dele no campo. Lembrando que a gente tem apenas acesso aos primeiros 15 minutos das atividades do Palmeiras no CT do Philadelphia Eagles. Amanhã eles voltam de manhã às 10 horas aqui da Filadélfia, 11 horas aí do Brasil, a ter uma nova atividade. Lembrando que o Palmeiras entra em campo na sexta-feira, dia 4 de julho, no Lincoln Financial Field, para enfrentar o Chelsea. E até uma curiosidade, é 4 de julho, dia da independência nos Estados Unidos, na cidade que foi a casa da proclamação da independência, da assinatura da independência dos Estados Unidos. Quem sabe aí contra os ingleses não é a independência do Palmeiras dentro do Mundial de Clubes, não é mesmo, Gláucia? Quem sabe, né? Contra um adversário que também já ficou atravessado de outras datas. Um beijo para você, Thiago. Obrigada pelas informações, acompanhando também toda essa preparação do Palmeiras. Então, vou aproveitar esse gancho e pedir para a turma colocar os números aí desse último encontro entre Palmeiras e Chelsea no Mundial de 2021. Para a gente até comparar as mudanças nas equipes. Os titulares de Palmeiras e Chelsea, na final do Mundial de 21, foi disputado em fevereiro de 22, essa decisão. Chelsea não tem mais ninguém. Todo mundo saiu, não está mais no elenco. Enquanto do lado do Palmeiras, muita gente segue por lá. Só o Gomes e o Piquerez que estão suspensos para esse jogo. Mas sem contar o próprio Abel, né? Sem contar o trabalho também do Abel de longa data, amigos. O Chelsea não é modelo de permanência, né? Permanência, de gestão até, né, Marra? Olha, porque... Muito dinheiro, muito temporada, dinheiro mesmo. sai temporada. E ali, no caso, né, Gláucia? Depois teve até a guerra com mudança de dono, né? O Abramovich deixa de ser o dono, aí o consórcio do Tradibel, ele acaba comprando, né, o Chelsea. As coisas mudam muito. O Chelsea deixa de ser um time que habitualmente disputa a Liga dos Campeões, até volta, né? Mas deixa de ser durante um bom tempo. Tem um modelo de gestão diferente. E aí tem um ponto bom a ser observado. Tá até para ser anunciado o João Pedro, né? O brasileiro João Pedro, formado no Fluminense, Watford, Brighton, seleção brasileira, ele deve ser anunciado. E aí está o ponto. Estão especulando que a contratação do João Pedro vai ser com contrato até 2032. A gente está em 2025. O Chelsea tem feito isso. São 7 anos. Contratos longos para os jogadores. 7, 8 anos, e aí vai diluindo muito o valor da aquisição. Eu não gosto muito de um ponto, mas é um ponto que eles acreditam, que é esse de ser um devorador do mercado. Aparece um jogador jogando mais ou menos na Finlândia, ele já vai para o Chelsea. Aparece um jogador jogando mais ou menos na Inglaterra, obviamente, ele vai para o Chelsea. No Brasil, no Equador, na Argentina, o Chelsea dá um jeito de trazer rapidamente. Com isso, quem está lá acaba não tendo espaço. E vários dos contratados também não têm espaço. Então, assim, é um vestibular que é duro, porque o cara nem sabe o que ele errou. E a gente acaba caindo numa discussão que é bem recorrente com esse Chelsea, né, Marra? De um elenco muito inchado, sem ter também muito norte, muitas vezes, independentemente de quem seja o treinador para trabalhar. Entra a temporada, sai temporada, é aquela dúvida. Afinal de contas, o Chelsea vai seguir com esse elenco enorme? Vai mexer? Acho que alguns anos atrás a gente tinha muito essa característica no futebol brasileiro de fazer contratos mais longos, e a gente até falava, pô, o jogador senta no contrato e ficava e tudo mais. Então, acho que isso é difícil até para você ter um time sempre bem, disputando, brigando, porque o Chelsea não tem sido esse time faz tempo, né? Então, mas só um
ponto nisso é que na última temporada, já com a aposta, né? Porque o Maresca era uma aposta. Sim. Passa a sensação de que ali vai ter um trabalho. O time já mudou muito pouco de uma temporada para outra. Teve um momento bom dentro da Premier League nessa última temporada. Dezembro disputava o título. Teve um momento de disputa. Classificou de novo para a Liga dos Campeões na temporada. Então, eu acho que agora pegou um caminho melhor. Mas o Mundial não mostra o time jogando bem. Dentro dessa oscilação, até pelo projeto que adotou, com um técnico que ainda está começando, mas eu também acho que se você passar a régua na temporada, é positiva. Voltou à Champions, ganhou um título que era esperado que ganhasse, até pela diferença em relação ao Chelsea e aos demais da Conference League, mas dentro da oscilação que teve, é que a arrancada no começo deu uma ideia de que o Chelsea estaria no topo do futebol inglês e ele não estava. Acho que foi um período e um time ainda tentando se encontrar. O problema é que você fala, olha, pode ser a continuidade, mas eles já contrataram o João Pedro, o Dilep, tá chegando o Gittens do Borussia Dortmund, Estevão tá chegando, então assim... Todos no mesmo perfil. E muitos jovens, então é um time que tem muito potencial. Pelo que o time gasta, para estar no topo do futebol mundial. Só que por conta dessa inconsistência, essa mudança do elenco constantemente, isso gera uma instabilidade e a gente viu dentro do próprio Mundial, né? Um time que ainda não foi convincente e acho que aí reside muito a questão do Palmeiras, porque é justamente o contrário. O trabalho do Palmeiras é muito a partir da consistência, do trabalho, da comissão técnica, continuidade, ainda que esse ano resolveu investir mais porque era necessário, porque... Sempre com elencos muito ali enxutos e dentro de uma outra realidade, né? Exato, mas aí o alto nível aqui do futebol com o Flamengo, com o Botafogo, exigiu que o Palmeiras também subisse o sarrafo. Mas, assim, são gestões muito diferentes em relação aos últimos anos de enxergar o futebol. Então, acho que isso acaba tornando viável a gente pensar na classificação do Palmeiras, ainda que se você olhar por investimento, por qualidade dos jogadores, a realidade do Chelsea é completamente diferente. Mas eu sinto que o Chelsea, nesse momento, parece que chega num... Não sei se é um descrédito que a gente pode falar, ou uma desconfiança, talvez acho que essa seja a melhor palavra, né? Eu acho que é a desconfiança dentro desse Mundial, principalmente, é o que esse Chelsea gera, né? Uma desconfiança. Do que esperar? Como vai ser esse Chelsea no próximo jogo? Vamos ver números do Estevão, que encontra o seu futuro time, né? Estevão está aí neste próximo pacotão de Chelsea da próxima temporada. E os números dele no Palmeiras... 36 jogos nesse ano de 2025, né? 36 jogos, 11 gols, 5 assistências, 7 vitórias garantidas com gol ou assistência e 34 finalizações certas. E é um jogador que no Mundial não dá para tirar da cabeça de que ele está... A gente não está na pele dele, né, Glaucia? Mas baseado em entrevista que ele deu, em análise do ser humano, é normal que ele sinta... que ele vai viver um grande desafio, gente. Ele vai morar em outro continente, ele vai falar outro idioma. Ele é um menino de 18 anos. Ele vai dar um passo que a gente não sabe se... Bom, até por ser o Chelsea, mais inseguro ainda, que pode ser que ele chegue e seja emprestado. Então, assim, eu imagino que a cabeça dele não deve estar 100%. Até foi esse o motivo do bate-papo na rua ali que a gente viu, né? Mais cedo. Mas ainda assim, quando parecia que o Estevão estava se despedindo do Mundial, na última partida, parecia em algum momento, né? Porque o Palmeiras foi melhor que o Botafogo o tempo inteiro, quase. Agora ele tem uma outra oportunidade e, de alguma forma, o que ele fizer em campo ecoa no próximo mês. Se ele arrebentar no jogo, se ele fizer 2 gols, isso tem um peso no Chelsea no mês que vem, ou na semana que vem, ou daqui a algum pouco tempo. Se ele jogar muito mal, se ele ficar tímido, também pode ter um peso para ele. De tipo, vamos ver, talvez vamos dar mais rodagem para esse menino e tal. Então, além de tudo, a cabeça dele vai ter que conviver com isso. É porque justamente contra o Chelsea também, Exatamente. né? O olhar está muito mais próximo, não é ele fazer um grande jogo contra um outro europeu ou um jogo abaixo contra um outro europeu. Ok, vai repercutir na imprensa ali e tal, mas... Já imaginou se ele acaba com o jogo? É o lado de lá, né? Se ele acaba com o jogo, se ele faz 2 gols, se ele dá assistência, se ele...
E ele mesmo já falou, né, ao longo desse Mundial também, que em alguns momentos, poxa, o enfrentamento com o Messi, que ele até falou, enfim. O da quanto, piscadinha. Da piscadinha, o quanto isso pesou também para ele, o que também é natural, né? E eu acho que até teve uma repercussão muito grande, assim, Também acho. em relação a uma declaração que eu acho que era evitável, assim, não foi benéfica para ele, mas eu acho que isso também se colocou um peso muito grande e a falta de consideração de... Ele é um garoto de 18 anos, que está vivendo toda essa repercussão. Até o Zupac, eu lembro que alguns dias atrás falava, toda referência ao Palmeiras é ele como o principal nome. Então ele está acostumado a ser tratado como uma grande promessa do futebol brasileiro. Ele ir para um campeonato com os principais clubes do mundo e a imagem dele que está lá, você vê essa proporção global, é difícil para um garoto de 18 anos você imaginar e exigir que ele tenha a melhor declaração possível. Acho que se colocou um peso muito grande na declaração, que, a meu ver, ok, não foi benéfica porque fala da questão de tá difícil de focar, mas em nenhum momento ele foi desrespeitoso com o Palmeiras, nenhum momento mostrou qualquer falta de profissionalismo. Então, assim, acho que também deram um peso muito grande para alguém que naturalmente vai ter que carregar muito peso por conta desse jogo. Essa coincidência acaba sendo pesada para ele e, assim... Acontece, acontece de ter que cruzar com um futuro time. Lógico, acho que seria muito melhor se fosse qualquer outro adversário pensando da ótica do Estevão, mas faz parte, vai ter que lidar com isso. Então, assim, já com tudo isso, assim, também fazer um barulho muito grande por conta daquela declaração, acho que é melhor evitar. Não vi nada, como eu falei, não foi benéfica a ele, era melhor que não tivesse feito, mas também não acho que é algo desrespeitoso e que se deva fazer muito barulho. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o duelo desta sexta-feira, 22 horas, Palmeiras e Chelsea se enfrentam pelo Mundial de Clubes 2025. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias do Palmeiras para você ficar por dentro aí do Verdão. Juventus procura Palmeiras por lateral esquerdo, no caso Piquerez. Juventus tem mostrado aí interesse no lateral esquerdo. Tomara que o Palmeiras não venda, né? Porque o jogador ele é um ótimo lateral, titular absoluto, inclusive da seleção do Uruguai. Trazer mais uma matéria aqui, ó. Se marcar contra o Chelsea, Estevão vai comemorar? Atacante do Palmeiras responde. Ele deve comemorar, né, pessoal? Pode nem pensar em não comemorar, porque ele hoje veste a camisa do Palmeiras. Após o Mundial, aí ele vai para o Chelsea, mas enquanto ele estiver no Palmeiras, ele não pode nem sonhar em fazer um gol e não comemorar. Isso vai ser falta de respeito. Mas que se for para não comemorar e fazer o gol também, é importante ele fazer o gol. Faz aí uns 5 aí, se não comemora, e 5-0 Palmeiras. Segue o baile. Adversário do Palmeiras, Chelsea anuncia novo reforço. Tá aí o João Pedro, jogador ex-fluminense, foi anunciado no Chelsea e inclusive estreia aí contra o Palmeiras na sexta-feira. Acho que ele começa no banco, não deve ser titular não. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.